Vamos ler, irmãos, as Escrituras no Evangelho segundo João, no capítulo 20. Evangelho segundo João, no capítulo 20. Daremos início à leitura no verso 1. Lemos com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Amém. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazira o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Está entre nós, irmãos, mais uma vez, as Escrituras. O Espírito Santo, como é gentil, durante todo o transcorrer do culto, os irmãos, as irmãs pediram diversos hinos que falavam a respeito de Cristo. E a palavra hoje que o Senhor nos traz à memória fala a respeito de Cristo. Um momento, aqui narramos rapidamente, um momento muito rico da história, em que a leitura se inicia com o desespero de Maria Madalena, que ela avisa os irmãos que haviam levado o corpo do Senhor. E aqui nós lemos que João e Pedro saíram correndo, não se preocuparam com os compromissos que tinha, não se preocuparam com os judeus que os ameaçavam, mas eles entraram em grande desespero para preservar o corpo do Mestre. E na correria que eles saíram, irmãos, não sabemos
se era longe, se era perto, se a estrada era boa, se era esburacada, mas o João só nos traz à memória que Pedro foi na frente, que João foi na frente de Pedro com muita pressa, e quando ele chegou, entende-se que a sepultura era para baixo do nível que eles estavam, e João ficou paralisado na porta do sepulcro. Quantas vezes nós vemos alguma coisa e ao invés de nós seguirmos adiante, o medo ou a surpresa nos paralisa. E veio Pedro logo em seguida e entrou na sepultura sem ter medo, uma sepultura que era de um nobre, uma sepultura que foi comprada, nunca havia sido utilizada, e que José de Arimateia, ele pede a Pilatos que pudesse sepultar o corpo do mestre naquela sepultura para que se cumprissem as escrituras, e aquela sepultura que foi utilizada por poucas horas já estava vazia, e quando eles entram, eles se surpreendem porque o lençol que havia sido utilizado para cobrir o Senhor, por certo ainda estava com o cheiro das especiarias que Nicodemo, se eu não me engano, ele compra uma especiaria muito cara e unge, faz a unção do corpo de Cristo, mas Cristo já não estava mais ali, irmãos. Ali já estava somente a lembrança, porque Cristo já estava vivo. Glória ao nome santo do Senhor. E eles então, vendo aquilo tudo que se sucedera, ainda sem respostas, saem, voltam para casa correndo. Imagina o desespero de Pedro, imagina a conversa que ele teve com João, porque como pode, tanto tempo que nós seguimos o Senhor e agora nem o corpo deles nós pudemos preservar. Glória ao nome santo do Senhor. Não é aquilo que você pode fazer, aleluia. Mas o Deus vitorioso, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Não se trata, irmãos, do nosso poder. Não se trata daquilo que a nossa mão alcança, nem aquilo que podemos preservar, mas se trata da vontade de Deus sobre as nossas vidas. E eles saíram, não sabemos a conversa que eles tiveram, mas diz o texto que Maria Madalena não se ausentou dali, ela não se conformou com aquela situação, e ela pôs-se a chorar, e ela viu então os dois anjos, e conforme nós lemos, ela teve o primeiro encontro com o Senhor, e o Senhor se apresentando para ela, aí já ela transformada, porque Cristo transforma, Cristo muda uma vida, Cristo muda a vida de uma família, Cristo muda a vida de uma igreja, Cristo muda a vida de uma cidade e até de um país. E aquela mulher transformada pelo Cristo que estava ressuscitado, ela vai de encontro aos irmãos, aos discípulos, aos amigos que ela antes tinha trazido uma notícia ruim, agora ela trazia uma notícia de vida, e uma vida com abundância, e uma vida que é uma vida eterna. E quando ela falava aquelas coisas na tarde daquele mesmo dia, o Senhor esteve com no meio deles, não passou, não pediu para entrar, ele esteve no meio deles e assoprou sobre eles o Espírito Santo. O que o Senhor ressuscitado trazia, ele derramou sobre os discípulos. O que o Senhor ressuscitado trouxe, ele derramou sobre os irmãos, sobre os amigos, e aquela glória, aquele Espírito Santo que opera maravilhas, que opera prodígios, ele está derramado até os dias de hoje sobre nós. Então a palavra do Senhor para nós nessa noite vem essa lembrança, uma passagem tão linda. Às vezes nós não lemos com o cuidado que ela deve ser lida, porque tem aqui a luta por saber como está o corpo do amigo, a luta sobre aquele que trazia multidões para ser curado e de repente é crucificado numa situação tão triste e o corpo parece que foi até roubado, mas não, irmãos, o que era tristeza, o que era amargura se tornou em alegria. E o que nós temos aqui são poucas as maravilhas que o Senhor fez no meio daquele tempo. Aqui é próprio João, quando ele encerra o livro, o evangelho dele, ele fala que ele testificou
dessas coisas e as escreveu, e sabe que o testemunho de Cristo é verdadeiro, e ele encerra dizendo que muitas outras coisas Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuida ele, João, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem, e ele encerra com a palavra amém. E essas obras que o Senhor fez, ele continua fazendo. As obras que o Senhor operou, ele continua operando. Cada um de nós somos testemunha viva das obras do Senhor no meio de nós, da obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas é fato, irmãos, que a nossa fé, ela é manifestada em tempos de dor, em tempos de grande aflição, em tempos de impossível. E quando você não alcança com as tuas mãos, quando você não consegue enxergar o que tem do outro lado, você coloca a tua confiança plena no Senhor Jesus. Você coloca a sua confiança plena no Espírito Santo. Mas o Senhor hoje te convida a não testar o Espírito Santo, a não testar o poder do Espírito Santo na tua vida, mas que o Senhor nos convida a viver com o Espírito Santo, a viver a plenitude da graça, no teu acordar, no teu levantar, no teu dormir, no seu quando você se reúne com a tua família, quando você está no teu trabalho, quando você está no teu estudo, que onde você estiver, a tua confiança, a tua fé seja plena no Senhor, que o Senhor possa ser um amigo a qual você possa conviver com Ele, que o Espírito Santo possa ter você e você ter Ele por companheiro, porque Ele não se manifesta somente na hora da aflição, Ele se manifesta trazendo uma bênção, trazendo uma alegria, que você possa andar pelas ruas da tua cidade chorando de alegria, sentindo a manifestação do Senhor, porque o Senhor não é só Deus no dia da aflição, o Senhor é Deus no dia da aflição, no dia da alegria, no dia da angústia, no dia do regozijo, no dia da festa, e que o Senhor possa voltar para a tua casa, aqueles que nos recebem nos seus lares através da internet, que o Senhor possa repousar, possa viver com você na plenitude da graça. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. O Senhor quer se manifestar todo o tempo nas nossas vidas, que possamos ter o nosso coração aberto, conforme a serva de Deus pediu o hino que ela pediu, nós cantamos, que o Senhor tudo pode, não é isso? E se nós batermos na porta, a porta se abre, e a porta não é uma porta para quem convive só com aflição. Essa porta, ela tem tudo o que você pedir. No dia da tua aflição, quando você pede, a porta se abre. No dia dos seus projetos, quando você bate, a porta se abre. Quando você tem um plano, quando você quer fazer alguma coisa com alguém, quando você busca uma palavra, quando você espera que o Senhor se manifeste na tua vida com um bom encontro, você bate, a porta se abre. Glória ao nome santo do Senhor. Seja para onde estiver destinados os teus pensamentos, creia, confie e tenha plena convicção que o Espírito Santo está te acompanhando. O Espírito Santo que o Senhor deixou sobre nós, sobre a terra, ele tem a pleno poder sobre todas as coisas. E tenha comunhão no seu dia a dia, tenha comunhão para não afastar o Senhor de nós, tenha comunhão para ter Ele sempre perto. Virá perturbações, virá espíritos contrários, virá trabalhos malignos de outras pessoas contra a tua casa, mas se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito bate e volta por 7 caminhos de onde ele veio, porque nada poderá chegar na tua tenda, nada poderá atrapalhar os planos de Deus na tua casa, nada poderá afastar você dos caminhos do Senhor, basta que nós estejamos próximos do Senhor a todo tempo que nós vivermos. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, que todas as nossas aflições, todas as nossas angústias hoje possam cair por terra, porque o Senhor, como Ele apareceu para Maria Madalena ressuscitado, e a plenitude da vida eterna que estava manifesta ali, ela possa alcançar o teu coração nessa noite também. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.